Fala pessoal, tudo bem? Continuando agora na parte 2. Se você não viu o primeiro vídeo, corre lá, econometria, parte 1. Vamos dar sequência aqui no nosso estudo. No vídeo passado, nós fomos até a questão do erro estocástico e agora vamos dar sequência aí na FRA. Em contraste à FRP, a diferença é que os parâmetros e inclusive o erro, eles são estimados devido a propriedades amostrais, ou seja, são as regras amostrais, né? Reforço, se você quiser dar uma olhada lá nos vídeos, né, na playlist lá de estatística, tem a questão de amostra, população e os seus conceitos de diferenciações. Compensa dar uma corrida de olho lá. Nós temos aqui uma amostra aleatória da população da tabela 1. Eu vou voltar aqui, se você não viu o vídeo, não custa mostrar qual é a tabela 2.1. Essa é a tabela dos valores esperados condicionais e nós estamos então supondo que aqui é o caso de uma população. Se nós passamos então a entender, né, e a retirar amostras, aqui que está um conceito bem interessante, né, e esse FRA ela é a função de regressão amostral, diferente da FRP, que é o P de populacional. Pegando da mesma, vamos dizer, da mesma tabela, no caso a populacional, nós pegamos alguns valores para fazer a FRA, ou seja, para cada faixa de renda escolhemos apenas um dos valores. Nós temos a mesma faixa de renda, ou seja, por isso que nós dizemos que o X, né, no caso aqui, esse X ele é fixo, pelo menos por enquanto, trabalhamos com ele não estocástico, ou seja, ele não é aleatório, ele é fixo, e nós obtemos diversos resultados, ou seja, para cada amostra que fizermos, nós vamos encontrar aqui um valor diferente. Isso é devido às propriedades, à aleatoriedade do processo. E isso então, por exemplo, se nós traçarmos as retas conforme cada amostra, nós vamos ver diferenças. Por exemplo, a FRA para a primeira, né, essa primeira amostra que nós fizemos aqui. Aqui, no caso, a tabela 2.4. Para a tabela 2.5, nós vamos ter a FRA2 com uma inclinação um pouco diferente devido à questão de, vamos dizer, causalidade das coisas, vamos dizer, aleatoriedade é o termo mais correto para isso. Então, assim, se eu fizer 1000 amostragens, né, cada uma vai me dar uma FRA ou uma FRA1 ou a linha ou a duas linhas e por aí vai, diferente da anterior. E nós temos então um problema, que em relação à população, a FRA, por exemplo, ela se distou bem, né? E aqui nós temos um erro, por exemplo, em determinado ponto, né, ele vai ficar maior. Por exemplo, aqui nós temos a FRP, né, com relação esse ponto com relação a ela, a FRP, ele deu um erro gigantesco, com relação à FRA, ele tem um erro menor, né? E nós temos aí essa comparação do populacional versus o amostral. Isso é só uma ideia, beleza. Agora, já adentrando mais, ou seja, sobre a questão da econometria, nós temos o famoso aí MQO. O que é isso? Mínimos quadrados ordinários, né? Nós vamos adentrar para isso daí. Recordando então a nossa FRP, que nós vemos lá, que nós temos lá o valor de Y, os parâmetros e mais um erro, e fazendo então a devida estimação pela FRA, ou seja, os parâmetros são estimados, nós podemos então supor que essa estimação, ela resumidamente, ela vai ser um valor que nós observamos, ou seja, o Y observável, mais um valor de erro, ou seja, isso daqui é a mesma coisa
que isso daqui, né? Vou dar um clique aí para ficar bem. Isso é a mesma coisa que isso. Em que os resíduos, no caso U, ele é, jogando esse Y para lá, ele vai ser a diferença entre o Y verdadeiro, né, e o Y, então, estimado. Esse seria o erro, ou seja, o que é e o que pensamos que fosse. E estendendo essa equação, nós podemos ter então que é o y menos o parâmetro beta 1 menos o beta 2 acompanhado aí do x. E trazendo em um gráfico, nós temos aqui a FRA e devemos escolher então essa tal FRA, que nós temos aqui a nossa função, de maneira que a soma dos quadrados dos resíduos seja a menor possível. Vamos voltar um pouquinho na estatística. Em estatística básica, lá naquela estatística do tipo descritiva, bem inicial da situação, nós temos aí que se nós pegarmos todos os desvios em relação à média, porque isso aqui é uma média dos valores, a FRA ela é uma média dos valores, e nós somarmos todos os desvios, isso vai dar zero. Né? Por quê? Porque um vai cancelar o outro. Então, para que isso não aconteça na estatística, né, nós temos que elevar esse valor do erro ao quadrado para eliminar o sinal e para dar peso, né, porque eleva ao quadrado, tanto faz positivo ou negativo, o valor vai ser positivo, né, para poder dar peso e peso de fato a cada desvio. Se um desvio ele é 1, ele vai continuar sendo 1 ao quadrado. Se ele é 2, ele vai ser 4 ao quadrado. Se ele é 3, ele vai ser 9. Então, quanto maior o desvio, maior então vai ser o seu peso, né, para calcular o que nós chamamos então de variância. Né? E depois, para poder eliminar essa questão quadrática da variância, tira-se então a raiz, né? Eu estou falando coisas da estatística que eu já pressuponho um entendimento sobre isso. Nós tiramos a raiz para que ela volte a ser vamos dizer assim, né? um número não elevado ao quadrado, porque aí nós temos então a melhor aproximação possível, que é o desvio padrão. Então, com isso, galera, o que eu tenho aqui? Né? Nós devemos escolher uma FRA, ela poderia ser mais inclinada, ela poderia ser mais deitada um pouco, mas nós escolhemos o método de MQO, mínimos quadrados ordinários, ela escolhe uma FRA tal que, de uma forma que a distância do erro com o verdadeiro valor, no caso com o valor observado, né, o valor observado com o valor real, que é o erro, que é a distância do erro, ao quadrado, a soma de tudo isso, né, seja a menor possível. Então, num caso desse que tem um gigante erro, um erro bitelo aqui, né, ele vai influenciar bastante, ele tem um peso gigante. Mas e nas outras aqui que o erro ele é pequeno, ou às vezes até que a reta consegue estimar verdadeiramente o valor, acertar em cima, vai ter o erro zero. Essa aqui é a ideia básica. Através dos erros, nós vamos pelo erro mínimo, pelo menor quadrado dos erros possíveis, no caso chamados de resíduos. Então, o método MQO, ele é óbvio que ele é uma função, no caso, porque ele é quadrado de resíduos e tal, e ele depende dos parâmetros. Né? E por isso, esse método, se o erro depende dos parâmetros, porque se eu acerto os parâmetros, eu não tenho erro. Se eu erro os parâmetros, eu vou ter erro. Ele escolhe parâmetros B1 e B2 de tal forma que essa soma dos quadrados do resíduo, ou seja, esse erro, né, nós vamos elevar tudo ao quadrado, mas dos resíduos seja a menor possível. Dentro do modelo clássico de regressão, nós temos as chamadas hipóteses. Né? Nós temos aqui, deixa eu
checar. São 7 hipóteses tiradas lá do livro do Gujarati. Primeira hipótese, né? Vamos digerir hipótese a hipótese. Modelo de regressão linear. O modelo é linear nos parâmetros, nós falamos isso no vídeo anterior, embora possa não ser linear nas variáveis. Esse é o modelo de regressão linear conforme mostrado na equação, ou seja, sendo nos parâmetros, não importa a variável, ele é linear para nós. Segunda hipótese, valores de x fixos ou independentes de termo de erro. O que nós queremos dizer isso? Os valores assumidos por x podem ser fixos em amostras repetidas, que é o caso que nós fizemos lá, que dentro da população pegamos a amostra e ali mantendo a mesma renda x nós obtivemos por sorteios, por coisas do acaso mesmo, da estatística, conseguimos números diferentes. É o caso, e os seus valores podem mudar de acordo com a variável dependente, y, que no caso segue uma distribuição de probabilidade ali, né? No caso de um regressor estocástico, sendo y, no caso o regressor estocástico, correto. No segundo caso, supõe-se que as variáveis x e o termo de erro, a variável x e o erro, são independentes. Isso é, se nós medirmos a covariância entre eles, vai ser zero, ou seja, eles não têm nada a ver um com o outro. Porque imagina a situação, um erro acaba sendo explicado ou influencia na variável, então esse resultado ele não é confiável, porque o erro ele acaba não sendo uma questão do acaso ou um valor que passou desapercebido, mas devido a, vamos dizer assim, ele pode ser controlado porque faz parte do modelo, é um erro que não é agressivo, ou porque é uma coisa que não compensa, ou os dados, conforme nós vimos no vídeo passado também, os dados não permitem, né, você acessar essas informações, então você tem um determinado conjunto de informações e aquilo que você não conseguiu ou que nem compensa por ser uma coisa assim tão mínima, né? Então vamos dizer assim, eu não consigo modelar tudo, por exemplo, o emprego, tudo que influencia o salário de uma pessoa, desde escolaridade, idade, isso, aquilo outro. Eu poderia colocar várias situações, né? O tom de voz da pessoa, a altura da pessoa, o sorriso da pessoa, se a pessoa toma banho ou não, ou seja, essas coisas são completamente, vamos dizer assim, esquisitas de se colocar no modelo, mas acaba influenciando, né? Para uma pessoa determinados empregos, né? A pessoa com, vamos dizer, para um locutor de rádio, ele necessita então ter uma voz de tipo de locutor, tem que ter aquele padrão, aquela impostação e tudo mais, né? E por exemplo, um guarda, né? Um segurança de banco, por exemplo, né? Eles pedem ali uma altura mínima, porque se você chega lá para assaltar o banco, claro, você não, né? Mas se alguém chega para assaltar o banco e vê lá um camarada baixinho, aquilo ali, né? Para quem vai empregar, ele supõe que aquilo, né, não intimidaria, por exemplo, né, ou alguém quisesse fazer alguma baderna, enfim, isso influencia no salário, né, e influencia inclusive no emprego da pessoa, porque aquele que pode ser ali melhor, atender melhor aquele parâmetro ali, aquele pré-requisito, ele pode se sair melhor, né, e essas coisas não compensa ou às vezes nem convém colocar isso, né, na nossa análise. Então, esse erro, então, ele tem que ser um erro que não seja diretamente explicado aqui, né? Eles têm que ser independentes. Uma coisa e outra, elas não podem ter uma covariância. Tem que ser independente, para não atrapalhar no resultado, não influenciar no resultado. A hipótese 3, nós temos aqui que o valor médio do termo de erro é zero, ou seja, dado x,
o valor médio esperado do termo de erro aleatório é zero. Simbolicamente, nós temos aqui a esperança, né? E até no caso de uma incondicionalidade, se no caso x é não estocástico, veremos isso adiante, né? Isso quer dizer que é uma ausência de viés, ou seja, ou erro de especificação, ausência de viés ou erro de especificação, porque na média a esperança matemática é de que todos os erros, ou seja, dadas as probabilidades, os positivos vão cancelar com os negativos, ou seja, no final, na média, na esperança de tudo, o erro ele converge para zero. E isso também implica que x e y são não correlacionados, à hipótese anterior. Agora um nome gigante e diferente para nós aí. Homocedasticidade. Homo igual, cedasticidade tem a ver com variância, distância, aquilo que dista um pouco, né? Até cedasticidade, né? Aquilo que vai ceder em diferença à média, aquilo que cede da média. Nós temos essa hipótese de isso, né? Homocedasticidade, né? Treinar falar rápido isso aí, ou variância constante, que é a mesma coisa, né? Homo igual, né? A variância constante em todas os x observáveis. Então, nós vamos colocar aqui a variância do termo de erro, ela vai ser sempre a mesma, independente do valor de x, ou seja x isso ou aquilo, a variância vai ser a mesma. A homocedasticidade, colocando aqui num gráfico com um gráfico em 3D, vamos dizer assim, né, com uma terceira variável aqui, seria, né, uma variável do tipo z, nós vemos que a distribuição de probabilidade, a densidade da probabilidade, então, ela é do tipo normal, ela segue tanto nesse x primeiro, quanto nesse x segundo, quanto nesse x terceiro, né? E quantos determinados for, ele vai ter sempre a mesma variância em todos os x observados, ou seja, independente do x, a variância é a mesma. Essa é a hipótese de homocedasticidade. Então, a diferença aqui, ó, o gráfico que nós costumamos trabalhar com y e x, ele agora está deitado e aqui para nós observarmos, então, né, como que é a variância, a distribuição de probabilidade em torno aí dessa média. Em contrapartida, a heterocedasticidade, né, a mesma ideia, só que hétero é diferente. Nós vemos aqui que aqui nós temos um tipo de variância, aqui nós temos uma outra e mais uma outra, isso é heterocedástico. Hipótese 5. Não há autocorrelação ou correlação serial, autocorrelação entre os termos de erro. Nós temos os valores e o erro e podemos dizer que a covariância entre eles, os erros e o termo de x é zero e isso indica que é uma ausência de correlação serial ou de autocorrelação. Só dando uma visitada em uma hipótese anterior, nós vemos aqui que a covariância de x e o erro, zero, e também nós temos agora que a covariância do erro e do x também é zero. Hipótese 6, o número de observações n, importante essa hipótese, prestem bem atenção, deve ser maior, e eu digo bem maior, que o número de parâmetros a serem estimados. Como alternativa, o número de observações deve ser maior do que as variáveis explanatórias. O que eu quero dizer é isso? Se você tem uma amostra de 3 e 2 parâmetros sendo utilizados ali, você então não tem muito o que fazer, porque você tem muita explicação
para pouca coisa, mas na menor situação possível, nós vemos que isso daqui ficaria o seguinte: no denominador da variância lá, nós vamos ver isso mais para frente, né, do desvio padrão, da variância, etc. Nós vemos que nós vamos dividir pelos chamados graus de liberdade, que é esse n menos k, que k seria o número de parâmetros que nós usamos. Se você põe n menos k, sendo que os dois valores são iguais, ou seja, 2 e 2, você vai dividir por zero, você vai ter um número infinito. Então, na menor das situações, na pior das hipóteses, nós temos que ter 3 menos 2, vamos dividir por 1. Ou em amostras grandes, eu tenho uma amostra de 10.000 e tenho lá 12 parâmetros, então 10.000 menos 12. A hipótese 7, e acredito ser a última dessa sessão, ela nos coloca aí que a variabilidade dos valores de x. Vamos ler ela aqui para ficar mais interessante. Os valores de x em uma amostra não devem ser os mesmos. Tecnicamente, então, retomando aqui, a variabilidade dos valores de x, ou seja, os valores de x em tese, eles têm que variar, ou seja, não há sentido nenhum se a variância não for positiva, porque isso, além de atrapalhar, né, algumas contas, ou seja, inutilizar todo o nosso trabalho, não tem sentido eu ter no caso de renda e consumo, apenas um valor de renda. Eu não vou conseguir estimar nada, não vou fazer reta nenhuma. Então, além disso, não pode haver valores extremos, outliers, da variável x, isto é, valores muito grandes ou discrepantes em relação ao resto das observações, porque isso iria influenciar principalmente na questão do erro, embora isso na prática, né, possa ser observado. Então, dando sequência, modelo clássico e tal, nós vemos a hipótese 7, medidas de confiabilidade ou precisão. Isso aí nós vamos falar no próximo vídeo, parte 3.